Assim me faz o meu coração ficar mais tranquilo. Que dá a impressão que o irmão vai fazer alguma coisa e opa. Mas então, irmãos, a palavra de Deus hoje, na leitura de Marcos 10, eu estou fazendo essa sequência de Marcos para os irmãos acompanharem comigo. Jesus em movimento, né, nos evangelhos, e os irmãos já perceberam que nós tivemos aquele momento específico que ele vem descendo da transfiguração e ele vai passando por palavras que ele mesmo fala e depois a rejeição. Nós temos o contexto, ele falando depois do inferno, né? Eu nunca tinha pregado sobre o inferno e preguei na sequência sobre o inferno dos tropeços. Aí, um outro momento, ele no movimento, ele tem a questão do divórcio, que é uma palavra muito forte de Jesus, relacionando agora não o que Moisés e os grupos rabínicos, né? Eu lembro que eu falei do grupo Shammai e do grupo Hillel, esses dois grupos e Jesus não quer saber de grupos, ele vai direto à palavra de Deus e dá o recado dele. Hoje, no motion, no trabalho todo, no movimento, ele vai tratar de um jovem rico, mas parece que ele não era só rico, ele era muito rico. E esse jovem rico, eu vejo que ele nos representa. Esse jovem rico nos representa. Os irmãos se consideram ricos? E assim, nós somos riquíssimos. Riquíssimos. Podemos não ter dinheiro, né? Porque tem muito rico que tem dinheiro e é pobre. Eu conheço. Gente com muito dinheiro e pobre. E a pior coisa que tem é você lidar com a pobreza não só, mas da pessoa em si, né? A pessoa não... Eu às vezes, no relacionamento, eu trabalho com a pessoa, eu vou percebendo na sequência a pobreza, né? A pessoa, nós, graças a Deus, todos temos o que dar. Né? O pobre, eu gosto sempre de lembrar do Mar da Galileia e do Mar Morto. O Mar da Galileia é pequenininho, rico em peixe, e ele dá. A vida dele é de doação, de dar. O Mar Morto só recebe, o pobre é o morto. Ele recebe, mas ele não tem condição de um raciocínio para dar nada para ninguém. Ele é um Mar Morto porque ele só recebe. Recebe as águas, vão recebendo, e ele fica ali morto. Ele é tão morto que ele está num processo de morte também, né? Porque antes as águas chegavam numa disposição e agora estão encolhendo, né? Então Israel e as autoridades aguardam talvez um dia uma grande nevasca para que venha encher de novo o Mar Morto. Mas o próprio Mar Morto está morrendo, né? E quando eu falo que nós somos ricos, eu tenho um pastor amigo meu, eu nem li o sermão ainda, nem li o texto, mas eu estou preparando os irmãos, né? Eu tenho um amigo meu, pastor, estudou comigo em Chicago, Luiz Marius. Ele é pastor lá em Tampa. E com esse problema do furacão, eu liguei para ele e falei, ô Luiz, eu só liguei para ouvir a sua voz. Ele falou assim, eu e Marta, a esposa, né, nós estamos bem, mas nós estamos com um problema delicadíssimo. O Luiz, quando estava em Chicago, ele tinha um cachorrinho chamado Jacó. Jacozinho. Era o cachorro dele, um poodle. Jacozinho. E eu chamava os meninos dele de Jacozinho, para inverter. Eu tenho essas manias de inverter nome, né? Às vezes é a memória mesmo, mas às vezes eu inverto para complicar a pessoa, para a pessoa reagir, né? Chama uma pessoa com outro nome, que nem eu contei para o João e para a Noélia agora há pouco, chamando uma filha de outro nome, né? E ela falou, pai, já é a segunda vez que você me chama de Maiara, e ela é Marissa. Eu falei, nossa, Maiara, desculpa, mas só para, né, para instigar, né? E eu chamava os meninos de Jacozinho. E o Jacozinho, aqueles meninos, cresceram. O Mateus é médico e o Felipe, o mais velho, ele é dentista. Ele, a esposa, é dentista em Tennessee.
tem uma clínica com mais de 12 funcionários, dentistas, sob a autorização dele, sob a comando dele. Veio aqui para Manhattan, comprou um big de um apartamento, alugou o apartamento. Um menino dinâmico, esperto, inteligente. Mas o pai falou para mim assim, você não sabe o que aconteceu com o Felipe? Eu falei, o que aconteceu? Ele está com linfoma. Ele está com os dias contados. Inclusive, eu estou contando isso para a gente orar por ele, né? Pelo Felipe. Ele falou, pastor, ele falou como amigo, né? Ele falou, só um milagre. Só milagre. Meu filho está com os dias contados. Eu senti ali, embora o Luiz seja um rapaz bem sucedido, porque ele tem umas empresas, né? Eu senti que a saúde é a nossa maior riqueza. É uma bênção. De ver nossos filhos com saúde, com inteligência. Eles dão trabalho porque são inteligentes. Eles estão ativos e nós estamos ali trabalhando com eles para que eles possam produzir e serem o melhor possível. Nós vamos colocando no caminho. Mas chega uma hora dessa, eu me penitenciei com o Luiz, com o pastor. Né? Me penitenciei, me encolhi. E desde que ele contou para mim, e eu conheci os menininhos pequenos, e hoje são homens casados todos, né? Mas eu falo, mas que dor. Eu sinto a dor de um pai que fala para mim, meu filho está com os dias contados. E aí você olha para sua família e vê todo mundo com saúde. Pode se considerar um rico. Pode se considerar uma pessoa rica. E você com saúde, você é uma pessoa rica. Uma senhora, uma vez eu estava numa fila e aguardando, não me lembro direito se era no banco, e a mulher foi conversando comigo, ela falou assim, eu cuido da minha patroa. Ela é milionária, mas não pode sair da cama. E eu cuido dela de manhã, de tarde, de noite, e ela em cima da cama, mas ela é muito rica. E eu perguntei para ela, mas quem é mais rica? Ela ou você? Eu não tenho nada. Eu falei, você tem tudo. Você tem saúde. Quem não tem nada é ela. É ela que é pobre, mas você é riquíssima. Mostrando para ela a questão, então, da riqueza. Então, vamos ler essa história e vamos tentar extrair dessa história, lembrando que nós podemos nos colocar no lugar desse jovem que é rico, mas dentro de uma perspectiva diferenciada. O texto fala assim, 10, 17 de Marcos, o evangelista, ele fala, e pondo-se Jesus a caminho, Jesus em movimento, correu também em movimento um homem a seu encontro e ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou. Aqui nós temos que ter um bom senso aqui, dentro da nossa perspectiva reformada, né? O homem, né, Jesus, né, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? O maravilhados aí é o contrário, irmãos. A palavra sofreu modificação no tempo. Eles, sobremodo escandalizados, disseram entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando nele os olhos, disse,
Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Meus irmãos, a questão desse rapaz aqui, desse moço, que ele corre até Jesus, é uma questão que nos mexe com todos nós, na questão de algumas perguntas que nós fazemos na nossa vida. O judeu, quando o filho chega da escola, ele pergunta: você fez alguma pergunta boa? E ele corre até Jesus. E os irmãos percebem aqui, dentro do judaísmo, perguntas e perguntas, antes de respostas, mas uma série de perguntas, querendo extrair do coração o que deveria trazer. E às vezes a pergunta é a pergunta de um técnico de futebol: por que esse time não joga? Por que eu, como jogador de golfe, não consigo acertar a bola? O que acontece? São perguntas que acontecem. Eu coloquei aqui as perguntas que nós normalmente fazemos. O que, quando, por que, onde, como? São perguntas, e delas todas, tem perguntas que são as perguntas mais importantes da nossa vida. E eu penso com vocês aqui, você diante de Deus, em Cristo Jesus, se você estivesse diante de Jesus, qual pergunta você faria para Ele? Nós vemos no texto de Jó, que Jó chega e fala: não, mas eu vou estar com ele, mas quando eu vou adiante ele já não está, quando eu venho atrás não está, quando está do lado, quando está à frente, mas eu quero levar perante ele a minha causa, para que ele me julgue. E aqui nós temos esse jovem então que corre na presença do Senhor e se ajoelha. Eu vejo esse moço aqui, não só na questão da riqueza dele em si, mas na questão da esperteza dele. Ele vê Jesus rodeado de pessoas e ele corre até Jesus e se lança de joelho diante de Jesus e fala: mestre, bom mestre. Mas Jesus nunca responde as perguntas, ele nunca responde de primeira. Então, quando eu estou nesse texto aqui, que eu devo lembrar? Que Jesus é o mestre dos mestres, e ele vai aproveitar a oportunidade não só para responder para esse moço, mas para ajustar as mentes e as perguntas daquelas pessoas que estão próximas a ele. Então eu tenho que entender que Jesus é aquele que tem a chave da cabeça de todos. Esse é um bom professor, para abrir a cabeça, para fazer com que entendam aquilo que ele está falando. Ele aproveita o momento. Então eu quero que vocês não percam essa perspectiva de Jesus como mestre sendo interrogado agora diante desse moço. É um moço educado, ele se ajoelha, reconhece Jesus como autoridade. Imediatamente, o que nós percebemos, ele que faz elogios para Jesus. Ele quer que Jesus se sinta lisonjeado pela pergunta que ele faz. Mas Jesus não se encanta com muita gente, nem com pouca gente, nem com palavras, que são palavras às vezes que saem do coração, mas aqui ele está sendo extremamente político. No verso 17 ele fala: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta. A pergunta não é tão simples, e o texto não é tão simples, como nós vamos caminhar nessa direção. O que eu farei em ordem de herdar a vida eterna? Talvez então essa seja a pergunta mais impressionante da vida de um ser humano. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque nós não devemos perder de vista que o tempo da nossa vida não é longo. Nós nos encantamos com esse mundo, mas ela não é longa e nós temos que logo à frente dar respostas. E a pergunta dele é a melhor pergunta que um ser humano poderia fazer, só que ele faz numa perspectiva diferente. O que eu farei para herdar a vida eterna? A impressão que dá é que ele não está muito interessado mesmo na resposta de Jesus, talvez querendo colocar Jesus em condição
indelicada ou colocando Jesus em xeque em relação ao povo como um todo. Mas a questão serve para dar, então, um ultimato em Jesus. Ele está diante de Jesus com a ideia de dar que Jesus desse uma última palavra para ele. Então, nós temos que usar alguns momentos para olhar cuidadosamente para essa questão particular. O que eu farei para herdar a vida eterna? Seria como responder a questão inicial para a correção de um caminho em que nós estamos lidando em situações diferentes desse moço. Às vezes é o que eu farei na minha casa, o que eu farei na educação do meu filho, o que eu farei em relação às pessoas que me relacionam, o que eu farei na igreja, o que faremos na igreja, qual é o método que nós devemos usar para chegar aos nossos alvos. O que eu devo fazer? E a pergunta é, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, que é o nosso ponto da mensagem nessa manhã, desse jovem que vai face a face com o detentor de toda autoridade e poder de todo o universo. Então, é diferente das pessoas que querem alcançar certos objetivos para atingir certos alvos. Então, isso passa pela mente das pessoas, na questão que eu estou estressando os irmãos nessa manhã, não é o que é que eu devo fazer, né? Quais os requerimentos para que eu, por minha própria vontade e necessidade, possa herdar a vida eterna. E ele não está perguntando, imagino eu, querendo uma resposta de Jesus. Jesus, o que é que você tem a dizer em volta, em ordem, para que eu possa me apropriar do reino de Deus? Ele não pergunta o que Deus pode fazer por mim, o que poderia acontecer alguma coisa que alguém fizesse por mim para que eu atingisse e chegasse diante de receber o reino de Deus. Agora, ele não está interessado na pessoa de Jesus, pelo que nós percebemos no texto original. Uma pessoa, um menino rico, ele não pensava nas implicações das questões em que ele mesmo levanta. Então vamos pensar então nas possibilidades, nas respostas do próprio menino, da questão do próprio Jesus. Como eu disse no começo, Jesus é o mestre. Raramente ele responde na perspectiva daquilo que a pessoa está pensando que seja uma resposta que ela deveria receber. Frequentemente, Jesus, quando questionado, ele reformula a questão, ele trabalha na questão. Ele dá um mergulho, aproveitando a ocasião, para que ele vá mais profundamente no texto sagrado. E o que nós percebemos, então, em Marcos 10, 17, diante desse jovem orgulhoso, que chega diante de Jesus, querendo notoriedade na posição que ele se coloca diante da pessoa de Jesus. Aparentemente procurando a verdade do homem, ele está diante de um mestre verdadeiro. E ele deveria raciocinar melhor no nível de pergunta que ele deveria fazer para o mestre. Então ele corre até Jesus, se ajoelha diante de Jesus. Agora, esse homem que aparentemente é humilde se aproxima, se ajoelha diante de Jesus, e Marcos mostra que é um homem extremamente rico, um homem com muitas propriedades. A impressão que ele dá pela posição que ele coloca e pela correção na maneira como ele se relaciona com Jesus, ele tem educação, tem grande posição social, ele se humilha colocando-se diante de Jesus, mas esse se humilhar é entre aspas. E retorna a pergunta que ele faz: o que eu farei para herdar a vida eterna? A ideia então é que superficialmente esse jovem parece uma criatura humilde, mas atrás dessa humildade tem coisas que Jesus percebe e olha atrás
do coração dele. E a primeira colocação em que ele coloca é que ele chama de Jesus de bom mestre. Bom mestre. Deixando Jesus lisonjeado nessa questão e que indiretamente ele quer uma resposta, mas ao mesmo tempo ele não quer essa resposta. E a resposta vem da descrição dele mesmo, que vem da boca de um jovem rico. Jesus pergunta para ele: por que você me chama bom? Ele não está errado em perguntar, mas Jesus não quer que da boca dele saia alguma coisa referente a que Jesus é bom ou não é bom. E aí nós vemos Jesus fazendo essa pergunta para ele de volta: por que você me chama de bom? Há da parte de Jesus algo velado que implica essa questão, e na questão explícita vem com uma exclamação que Jesus então pergunta: por que você me chama de bom? Jesus está trabalhando como mestre na cabeça desse homem. Você não sabe que há um só que é bom? Que é Deus? Agora, dentro da questão da filosofia, o que nós percebemos nas nossas sensibilidades e no tempo em que nós vivemos, porque dentro de uma cultura pode-se perceber somente questões influenciadas, relacionadas com a própria filosofia, numa mente que diz constantemente que começamos a acreditar na ideia de que humanamente são fundamentalmente e basicamente pessoas que pensam que são bons, mas no coração elas estão totalmente erradas. Então sabemos que ninguém é perfeito, nós sabemos também que nós não somos bons. Num pool do Gallup, eles chegaram à conclusão, fazendo entrevista com cristãos até, eles se sentiram, acham que são bons. Cristãos se achando, 60% dos cristãos se acham bons. Mas o texto de Paulo, no capítulo 1 de Romanos, fala: não há bom em nenhum sequer. A realidade é que nós não devemos nos enganar que nós somos terrivelmente maus. Seria uma falta de educação eu poder dizer para você que você é uma pessoa má. Ou dizer que eu sou mau, ou dizer que eu não sou bom. Mas a verdade, o que a palavra mostra, é que a realidade é que nós não somos bons. E a palavra fala que não há bom em nenhum sequer. Eu tenho meus netinhos correndo na minha casa, fazendo um furacão, aquele furacão que estava lá em Tampa, na Flórida, passou na minha casa ontem e hoje estão lá ainda. Um bebezinho. De repente eu percebo naquela pureza uma maldade do ser humano. O meio dele fazer alguma coisa que incomode o outro, a fim até de machucar. E a mãe imediatamente reage e corrige o menino, e eu percebendo ali, não há bom. Nem o seu bebê é bom. Nem aquele velhinho mais santo, que já passou pela experiência da vida, é bom. E a palavra mostra então que não há bom nenhum sequer. Se eu disser para você então que nós não devemos nos enganar, porque nós realmente não somos bons. Ou seja, na verdade, não temos nada de bom. E o que Jesus coloca esse homem é que dentro dessa palavra, bom mestre, me diga por favor. E o bom mestre responde: por que é que você me chama de bom? Se você não sabe que só tem um que é bom, e o único que é bom é Deus. Mas eu quero que os irmãos tenham no raciocínio essa ideia que Jesus ele se abstrai na resposta, dizendo da própria bondade no trabalho que ele faz com esse homem. Eu sei o que é a palavra bom. E a palavra bom é uma ideia que ela deve ser mensurada não na perspectiva dele como homem, olhando para os outros homens, mas ele deve olhar na perspectiva de Deus. Ou seja, você e eu vamos para uma cadeia, cheio de bandido, estuprador, gente que não vale nada, e você olha e fala assim: ah, eu sou bom.
Mas não é isso que Deus quer que nós olhemos. Não na perspectiva humana, mas na perspectiva divina. Eu vou ter uma ideia daquilo que é bom, desde que eu olhe na perspectiva divina e olhe para cima e veja que a base e a norma não é a base e a norma que eu desejo, ou que eu quero, mas é a norma que Jesus coloca e que Deus quer que nós olhamos, nessa tendência de julgar olhando para Deus, não olhando para nós mesmos. E aquele moço olhando ali, pensando nele mesmo e pensando nas pessoas, ele vai dizer para Jesus que Jesus é bom, chamando de bom mestre. Bom, há críticas que dizem que Jesus, ele nega a sua divindade, o propósito, mas Jesus, ele está simplesmente se abstraindo e ele não está na questão. Quando ele fala para o jovem, por que você me chama de bom? E aí o que nós percebemos é que Jesus não está falando do caráter dele próprio, mas ele está querendo abrir a mente daquele moço para que ele perceba alguma coisa mais ampla. Ele não tem ideia de que ele está diante de Jesus, o Deus encarnado divino, segunda pessoa trinitária, e que ele verdadeiramente, ele é bom. Jesus está desafiando esse jovem rico a uma ideia do que é ser bom. Jesus entende que o jovem rico quer ir para o reino de Deus, olhando para as coisas de Deus, mas na sua própria perspectiva. E aí, ele está querendo pensando que ele também é bom, querendo chegar até lá pela sua própria bondade. Então, Jesus responde de maneira estranha. Toda vez que relacionamos com Jesus, nós percebemos que ele trabalha de forma diferente. Nunca é da forma que a gente imagina. Deus nunca trabalha da maneira com que nós imaginamos. Nós nunca sabemos a maneira pela qual o Senhor vai tratar certas situações. E ele começa tratando de uma maneira totalmente absurda, porque nós sabemos que a lei que ele vai dizer agora não salva ninguém. Pela lei, ninguém é salvo. Mas Jesus, ele trabalha aqui nesse plano, dizendo, na resposta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então retruca porque você chama de bom, e no versículo 19, a maneira com que Jesus trabalha é diferente, é o versículo 19, quando ele fala, sabe os mandamentos? Mas o mandamento não salva. Não é mandamento que vai levar para o céu. Mas Jesus vai trabalhar na cabeça dele e vai nessa ideia sobre os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra ao teu pai e à tua mãe. A minha pergunta para Jesus foi, Jesus, que resposta é essa? Como que você está fazendo isso? Se o mandamento não salva ninguém, como é que você trabalha com esse moço nessa resposta? Na segunda tábua dos mandamentos, não na primeira tábua, mas Jesus trabalha na segunda tábua que relaciona com o homem. Os irmãos sabem que o mandamento funciona em cruz. A primeira tábua relaciona com as coisas de Deus e a segunda tábua é na horizontal. E Jesus vai trabalhar com ele na horizontal e não na região vertical. Bom, ele responde que ele sabe os mandamentos. Como eu falei, a lei não tem capacidade de salvar ninguém. E Jesus vai dizer para o homem rico, se você conhece a lei, como eu disse, é extremamente estranha. Ele usa essa primeira tábua da lei, e ele fala para esse rapaz rico, talvez, alguns dizem que esse rapaz é um lawyer, é um advogado, é um homem da lei. Como é que ele responderia isso? E na mente dele foi assim, para ir para o céu é só isso? Então eu estou salvo. O meu coração está tranquilizado. Por que fazer isso? Eu observo isso desde a minha juventude. Eu cumpro esses mandamentos desde a minha juventude. Então ele fala, mestre, tudo eu tenho observado desde a minha infância, desde o bar mitzvah, né? Ele fala que eu tenho desde a minha juventude. E na cabeça dele, imagina assim, então é só isso? Né? Não matar, não furtar, não adulterar. É isso que você está dizendo? Essa é o que deve ser feito para que eu herde, então, a vida eterna? Tenho feito isso
desde a minha juventude. Na verdade, na conversa face a face com Jesus, e Jesus vai aprofundando mais, imagino, no relacionamento, no posicionamento e na própria manifestação do corpo de Jesus, né? Que a conversa com Jesus é: como é que eu vou fazer para ir para o céu? E Jesus nada diz para ele naquele momento específico, e poderia então acabar a discussão aqui, mas Jesus, como mestre, tem um alvo mais aprofundado, mais amplificado, inclui você e a mim hoje na questão da resposta. O método usado por Jesus também é um método socrático, que faz com que a pessoa raciocine, a pessoa tem que pensar. Então eu gostaria que vocês pensassem comigo: Jesus não dá nada de graça. Judeu não dá nada de graça. Você tem o cérebro para pensar. E ele está trabalhando com o cérebro daquele rapaz, e de repente, então, Jesus começa a perguntar para ele, a arguir com ele sobre essa segunda tábua da lei. E a ideia que eu tenho, meus irmãos, é que Jesus pode ter pensado assim, ou conversado com ele: você faltou no primeiro sermão, quando eu falei das bem-aventuranças? Ou dos capítulos 5 ao capítulo 7 até o final, quando eu trabalho com a lei? Que você diz que não matou, mas só de você odiar o seu irmão, você já matou. Você fala que você não adulterou, mas só de você olhar com intenção impura para uma mulher, você já pecou. Você, algum momento em que você tenha desrespeitado ou tenha sido infeliz numa resposta para o seu pai e para a sua mãe, você já pecou. Então não é tão simplesmente ele, diante da situação, dizer: eu tenho cumprido meus mandamentos desde o Bar Mitzvah. Porque em Jesus a lei agora é aprofundada. Se eu olhar com intenção maligna, se eu olhar com qualquer outra intenção para uma mulher, já adulterei, é muito mais pesado. Se eu, por exemplo, fico de fazer um pagamento no dia 10 e faço o pagamento no dia 15, eu já estou roubando 5 dias do meu irmão. A coisa se complica muito mais da parte de Jesus para com esse homem. E aí que nós vemos dessa forma que Jesus explica a profundidade das implicações da lei de Deus. Jesus gentilmente tenta levar esse jovem para entender a resposta da pergunta imposta, que ele talvez nunca deveria ter feito: o que eu farei? Jesus não discute com ele. Eu acho que é boa essa coisa, né? Jesus não fala sobre matar, sobre não roubar, sobre não adulterar, mas nos versos 21, né, falta uma coisa para você. E é aí que Jesus inverte a tábua da lei. Jesus inverte a tábua da lei porque o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E Jesus, percebendo isso, olha para aquele moço e fala: uma coisa te falta. Inverteu. Vai, vende tudo que você tem. Mas Jesus não está aqui colocando agora uma doutrina em que todos nós devamos tirar a nossa riqueza e para você ficar pobre. Não é isso que ele está trabalhando com o moço aqui, não. Ele está trabalhando com o moço o que é que te atrapalha que você se relaciona com Deus? É as suas riquezas? Você tem que tirar. Você tem o coração em coisas materiais, você tem que tirar. Por exemplo, quando nós lemos o texto de Lucas no capítulo 9, quando Jesus vai falar com Zaqueu, percebendo Jesus, ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero dar a metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 3, 4 vezes mais. E Jesus fala assim: hoje teve salvação nessa casa, porque as riquezas estavam atrapalhando um relacionamento direto com o próprio Deus. Então nós percebemos que teve essa mudança: não terás outros deuses diante de mim, que eu já falei para os irmãos aqui. Para mim, o seu coração serve ao dinheiro, Jesus falando para aquele moço, o seu coração serve às riquezas, e ele não consegue colocar
aquilo que ele precisava. Mas a resposta principal de Jesus, que chama atenção para mim e para você nessa manhã, é o seguinte: você quer ser salvo? Tire qualquer coisa que atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Vem e segue-me. O seguir a Jesus é o melhor projeto que tem na vida. O seguir a Jesus refere-se a mim e a você ter o exemplo da salvação pela graça. Não pelas minhas obras, não é o que eu vou fazer, mas tenha consciência do que é que Ele fez para que eu tenha a vida eterna. E a melhor coisa no caminho de qualquer ser humano, na resposta que Jesus dá para esse moço: vem e segue-me. Mas ele não quis. Ele saiu triste. Porque seguir a Jesus é abrir mão de tudo, não é para qualquer um. Mas funciona assim. Você fala: eu tenho minhas propriedades, eu tenho meus investimentos, eu tenho muita coisa. Aí o que o Senhor fala? Passa para mim. E o que Jesus falava? Agora você vai cuidar daquilo que é meu, porque é o que eu te dei. Você vai cuidar daquilo que é meu. E aí ele te dá, e dá muito mais coisa. Mas ele quer que você seja uma pessoa que cuide daquilo que ele dá. Eu tenho essa esposa, mas não é minha, foi ele que me deu. O esposo não é seu, foi ele que te deu. Os filhos não são seus, foi ele que te deu. A casa que você mora não é sua, foi ele que te deu. Porque no momento da passagem, nós vamos passar sem caminhão de mudança, nós vamos só nós mesmos. E aí o que vai valer é eu, diante de Deus, na minha vida de discípulo, de seguir a Jesus, que é uma obra da graça de Deus na minha vida. E por que isso aconteceu? O hino que nós vamos cantar fala isso. Não sei por que o amor de Deus a mim se revelou, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio. A maior riqueza que qualquer ser humano pode ter diante desse mundo tenebroso que nós vivemos é a graça de você poder seguir a Jesus. Então vamos curvar as cabeças, eu quero orar com os irmãos. Pensa de alguma coisa que você tem na presença de Deus, que te atrapalha com Deus. O que te atrapalha? Tira tudo. Tira tudo. Talvez o marido seja herói, a esposa seja heroína, os filhos que sejam adoráveis. Tira tudo. Para Abraão, ele foi colocado ali com Isaac. Isaac era tudo para Abraão e o Senhor falou assim: me entrega esse teu filho. Mas Deus não quer que você entregue filho. Ele quer que você se entregue na presença do Senhor. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero, junto com os meus irmãos, qualquer coisa na nossa vida que atrapalhe o nosso relacionamento direto com o Senhor, tira em nome de Jesus. E que nós possamos olhar primeiro para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e depois que o Senhor acrescente aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor acha que nós temos condições de administrar, o Senhor coloca na nossa vida. Mas em primeiro lugar na nossa vida está o Senhor. E nós devemos com essa visão seguir a pessoa de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém e amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos.